Saúdo toda a congregação na paz do Senhor. Para mim é um motivo de alegria estar aqui. Eu sei que a Bíblia nos fala, ali em Isaías 64, que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia a Deus. Nós mesmos não temos nada para oferecer. Nós somos pequenos, nós somos falhos. Ninguém aqui é mais como ninguém e ninguém aqui é menos como ninguém. Todos foi pago pelo mesmo valor. Todos foi comprado pelo mesmo valor. E muitos gostam de se engrandecer, achando que é mais que o próximo, e não é. Na ceia mesmo, Jesus ensina, ele sendo mestre, sendo Senhor, lavou o pé de todos, até daquele que ia trair. Até daquele que ia trair, ele lavou o pé. E conhecedor, que Jesus mesmo fala, eu chamei 12, mas um é o diabo. Mas mesmo assim, caminhou com ele 3 anos e pouco. Tudo que ele dava para os 11, ele dava para Judas. Então, ele não separa ninguém antes da hora. E a hora certa virá. Peço que os irmãos abrem a Bíblia, Isaías 53. Não tem como nós falar da ceia se não lembrar aquilo que Cristo fez por nós. E já estava determinado desde a fundação, que a Bíblia mesmo fala, que o Cordeiro foi imaculado desde a fundação. Então eu estava ali e estava pensando, a tristeza de Jesus. É duro quando a gente vai saber que vai passar por algo. Igual assim, uma pessoa está doente, vai passar por uma cirurgia, vai passar por um momento ruim. Ou até mesmo ir no dentista arrancar um dente. Você fica meio trêmulo. Agora imagina Jesus, desde a fundação do tempo, fundação do mundo, junto ao Pai, sabendo que teria que descer e passar por tudo aquilo ali. Então não foi só aquele momento. A vida toda de Jesus ele sabia que ia passar, porque ele é conhecedor de tudo. Todos acharam Isaías 53? Vou ler desde o primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como as ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram-o na sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, e nem houve engano em sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado.
verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará a sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cotado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Peço que a igreja pode sentar. Então, não temos como nós falar da ceia sem saber o que Jesus passou por nós. Tem até uma imagem que eu pedi para colocar aqui. Tinha até um vídeo de 6 minutos de um médico, não sei se é americano, mas que ele estuda sobre o corpo humano. E ele fala desde o flagelo de Cristo até a crucificação, a morte toda. E ele começa a falar as dores que Cristo passou, aquilo que Cristo passou. Ele fala do chicote. O chicote, isso eu já preguei uma vez. Esse chicote, ele tinha tipo umas pontas de aço na frente, ou pedaço de osso. E aonde ele batia, o ferro, ele criava coágulo. E os ossos, ou até mesmo garra, pedacinho de gancho, ele arrancava a carne até chegar no músculo ou nos ossos. E aquilo ali ele foi espancado. Então muitos falam a crucificação, mas começou antes. Ele fala da coroa de espinho, que fala que a parte que tem mais vaso sanguíneo é a cabeça do ser humano. E aonde aqueles espinhos estavam, era uma das piores dores que um ser humano pode sentir. Então esse flagelamento, ele fala, quando tomar a ceia, seja a memória de mim. Mas não aquela memória dele estar tomando a ceia. É que tudo que ele passou, por tudo que ele passou, tudo teve um preço. Não foi simples. Provavelmente o estudo mostra que a costa de Cristo ficou mais ou menos assim. É algo assim que para ver até meio triste, a gente quase não consegue olhar. Imaginar que um homem ali era Deus e homem, era 100% Deus e 100% homem. Então ali verdadeiramente ele levou sobre si as dores da humanidade, porque o diabo não ia deixar barato. O diabo ia fazer de tudo, ele desistia naquele momento. Então ele pôde tentar levar Jesus ao máximo das dores que um ser humano pode sentir. No máximo, tipo assim, de uma tristeza emocional que na oração dele ele suou sangue, sabendo que ele ia passar. E nós vemos, né? Um tempo atrás eu vi uma pregação aonde esse pregador muito sábio falou: é melhor um traidor que te leva à cruz, a mais perto de Deus, do que um conselho que te afasta do propósito de Deus. Ele estava pregando sobre Judas e sobre Pedro. Quando Pedro pega e ele começa a falar que ia passar por tudo isso, Pedro repreende ele, fala: não, o que Jesus fala: apartai vós de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Mas quando Judas veio para trair, para levar Jesus para a cruz, ele chamou de meu amigo. Por quê? Se ele não tivesse aceitado a cruz, nós não teríamos parte com Deus. Se nós somos justificados, é pelo sangue de Cristo. Se hoje tem essa igreja aqui, é pelo sangue de Cristo. Porque nós mesmos, nada que nós fazemos chama a atenção de Deus. Isaías fala, lá em 64, que a nossa justiça é trapo de imundícia para Deus. Eu posso ficar em jejum, levando lanche para morador de rua e até morrer, mingar como ser humano. Isso para Deus não é nada. Agora, quando a gente verdadeiramente aceita o sacrifício de Cristo, aqui é simbólico. É um pão e é um cálice, é um suco da uva. É simbólico.
Mas o que é tomar isso indignamente? É você sair da sua casa, vir na igreja, somente na Santa Ceia, se alimentar, comer do pão, tomar do cálice e não ter transformação, não ter mudança. Para que adianta? Para que adiantou Jesus se entregar por você? Se você não conseguir fazer aquilo que Jesus mais falou, pega a sua cruz e siga-me. Se ele é exemplo para você, a obra dele tem que ser exemplo na nossa vida. E o que ele nos diz? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo. Será que nós amamos o próximo? Ou nós só amamos aquele que nos faz bem? Nós só amamos aquele que nos estende a mão? Essa semana, eu acho que foi quinta-feira, aconteceu algo até inusitado. Um empresário que trabalhava com moto ali do lado da minha empresa, ali na serralheria, esse cara começou a se enrolar em dívida, emprestar de agiota. Vou até falar para alguns irmãos, sei que crente não faz isso, mas tem uns colombianos que ficam emprestando, oferecendo dinheiro, passando, e você paga pouquinho, então você entra numa bola de neve. E ele começou a se enrolar e começou a pegar dinheiro de um para pagar um, fazer uma pirâmide, pegava de um para pagar outro, e começou assim a afundar nas dívidas. E para encurtar o papo, ele não sabia mais o que fazer, começou a dever para muitos. Alguns falam que ele teve um infarto, só que o vizinho da empresa do lado fala que ele estava pesquisando sobre chumbinho. E isso foi na quarta-feira, ele foi tomar café com nós numa oficina ali que tem um pastor, que a gente sempre de manhã vai lá, conversa. Ele foi lá, tomou café, eu até brinquei com ele. Na quinta ele não apareceu, eu acho que foi na terça eu tomei café, na quarta ele não apareceu, e na quinta ficou sabendo que na madrugada eles correram com ele para o hospital. Ele estava entubado, tinha fila de gente na frente da empresa dele que ia levar as coisas embora. Ele não estava nem morto, estava entubado, era a pessoa já arrastando as coisas, levando embora. É a agiota falando se a família não pagasse o que devia, a família ia sofrer a consequência. Na sexta-feira tinha caminhão com guincho, não sabe, nem sei se ele estava sendo velado, não, minto, ontem, que sexta-feira aconteceu essas coisas. Ontem, caminhão com guincho, tirando torno, tirando plana, tirando fresa do barracão, arrancando tudo. Que valor que tem o ser humano? Pessoas que tomavam café quando ele fazia churrasquinho, ele gostava de beber muito, à tarde ali, ficava sempre em churrasquinho na firma dele. Ele estava entubado, o cara que nem devia nada, estava querendo levar as coisas embora, roubar as coisas. Que valor que você tem? Entendeu? O homem, para o homem não tem valor nenhum. Eu comecei a ver ali que valor o homem tem. Se não for Jesus, garanto, se ele ali, naquele sofrimento, se ele buscasse verdadeiramente a Cristo, Cristo perdoaria ele. Como eu vou falar que não, se na cruz tinha dois? Você acha que Deus predestinou um ao inferno e o outro se salvar? A oportunidade da salvação estava para os dois, mas somente um reconheceu Jesus. Somente um, na última hora, ele se entregou a Cristo. Então o que quer dizer? Nós temos a chance de chegar a Deus através de Cristo, se nós verdadeiramente entender que Jesus é a salvação. E se aquele momento de tormento, se foi um infarto, não sei, somente Deus sabe, no último dia, provavelmente nós ficaremos sabendo, eu não sei, ou a família sabe, mas também para mim não importa. Mas se ele tivesse a oportunidade de ali, se fosse um infarto, se entregar a Cristo, Cristo perdoaria ele. O homem não perdoa. O homem é mau. Paulo mesmo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. E é Paulo. Nossa, se nós estamos aqui hoje, é o que Deus predestinou a trazer o Evangelho para nós. E Ele nos ensinou isso. Mas que nós queremos fazer o bem, uma hora ou outra nós erramos. Todos nós somos falhos. Ninguém aqui é justo, ninguém aqui é santo por nós mesmos. Se nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Se nós temos valor para Deus, é pelo sangue de Cristo. Então, como eu falo assim, ó, vamos vir na ceia,
Vamos fazer isso em memória de Cristo? Legal, bacana, nós vamos lá, levanta de manhã cedo, uma vez por mês eu vou aparecer na igreja, por memória a Cristo. Mas que memória é essa? É fazer a obra que Cristo fez? Eu fiz algumas anotações. Então, vou até falar por mim mesmo, não vou pedir para abrir a Bíblia, mas em Mateus 25, do 31 em diante, Deus fala, Jesus fala. Ele não fala que vai colocar do lado direito, do lado esquerdo, quem tomou Santa Ceia, quem era digno ou quem era indigno para Santa Ceia. Ele não fala isso. Ele não fala assim, eu vou colocar do meu lado direito as ovelhas que tomou Santa Ceia dignamente, e do meu lado esquerdo eu vou colocar as ovelhas que tomou indignamente. Não. Ele fala, eu tive fome, deste-me de comer. Eu tive sede, deste-me de beber. Eu era estrangeiro, você me acolhesse. Então o que ele quer dizer? Faça as obras que eu fiz. Se você está fazendo algo por memória a mim, faça aquilo que eu fiz. Para que lá quando Jesus separar, ninguém gosta de fila, né? Antigamente era diferente, antigamente nós ia no banco, tinha que ficar naquela fila enorme para sacar, para pagar. Hoje está mais fácil com o celular, mas ninguém gosta de fila. Se você for num... Se eu estou saindo um pouco mais... Se você for num jantar, vai servir lá um buffet, se tiver que ficar na fila, se ficar no último da fila, você já fica... Agora Jesus fala que ele vai fazer uma fila da direita e uma fila da esquerda. Imagina você na fila, na esquerda. Mas fala, Senhor, muitas vezes eu estava lá tomando a ceia, todo domingo eu compareci em memória sua, Senhor. Mas você fez a obra de Cristo? Se Mateus fala que ele vai falar, tive fome e deste-me de comer. Vinde, bendito dos meus pais, entrai. E vai falar porque está à esquerda, apartai vós de mim para o fogo eterno, que todo mundo é conhecedor da palavra, eu acho que não precisa ler. Ali ele fala, isso é memória de Cristo, é fazer a obra de Cristo. Não tem como a gente seguir por um caminho e só fazer aquilo que é bom para nós. Isso quer dizer amar o próximo, não julgar. E a gente é danado em julgar, apontar o dedo. Eu mesmo, eu sou falho. De vez em quando eu tenho que Deus tem que me policiar, mas a Bíblia também nos dá respaldo. Julgar a árvore pelo fruto. Não tem como eu pegar e falar, o pastor Walter é uma benção, o pastor Walter é isso, o pastor Walter é aquilo, e eu conhecer nas obras dele que não são obras boas. Eu estaria mentindo. Eu congreguei numa igreja que eu saí, que uma vez numa reunião de obreiro o pastor falou, nós estamos em tanta santidade, nós estamos semideus. Quem é nós para dizer que nós somos semideus? Nós não somos nada. Fora as outras coisas que falavam que não convém, mas falta um pouco de sabedoria no homem. Nós temos que, cada vez que nós somos nada, cada vez que nós se aproximamos de Deus, de Cristo, nós vemos que nós não somos nada. Nós cada vez temos que ver que nós temos que fazer mais. Jesus sendo o Senhor, ele se pôs a lavar o pé do traidor. Quem é nós para julgar? Nós podemos sim pôr de joelho e orar por aquela pessoa, que Deus dê sabedoria. Em Provérbio fala que a sabedoria é aquilo que nos aproxima de Deus. Na fundação do tempo, a sabedoria estava com Deus. Se nós queremos ser algo, nós temos que ter sabedoria de Deus, nós temos que ter entendimento em Deus. E nós só vamos, a partir de quando nós dá liberdade, igual o pastor falou, se nós somos casa de Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir. Só que a Bíblia nos fala, que nós somos casa e morada do Espírito Santo. Só que também, em 1 João, se eu não me engano, não sei se é no versículo 3 em diante, que o pastor pode ler, corrigir se estiver errado, mas fala que aquele que faz o bem, procura fazer o bem, ama o próximo, respeita as doutrinas de Deus, respeita a lei de Deus, faz aquilo que Jesus manda, é filho de Deus. Mas aqueles que podem estar dentro da igreja, mas gostam de levar vantagem no comércio, gostam de fazer algumas coisas, gostam de passar alguém para trás, gostam de mentir, gostam de falar da vida do outro, gostam de apontar o dedo, gosta de fazer algo assim que não agrada a Deus, é filho do diabo. E quem nós estamos tendo como pai?
Se nós somos filhos do diabo, nós não vai ser templo do Espírito Santo. Que Espírito está habitando em nós? Que Espírito nós está dando a oportunidade de habitar em nós? Se dentro da igreja é uma benção, chega em casa, é uma gritaria, uma xingação. Eu falei aqui, esse pastor, que a gente vai tomar café, ele falou para mim, ele tem uma mecânica. Ele fala o que mais deve para ele, que são os devedores lá, são crentes. É crente que está devendo para ele. Ele fala, César, os que mais me passam para trás é crente. Que crente? Que cristão nós somos nós? Crente, né? Pode ser crente, que a Bíblia fala que até o diabo é crente, né? Que ele sabe o que vai acontecer, então. É crente e crente? Ou nós somos cristãos verdadeiramente, ou nós somos crente. E esses crentes, quando Jesus fazia 2 filas, para que lado vai estar? Ali vai começar o julgamento. Em Apocalipse 22 fala que os feiticeiros vão ficar para fora, os prostitutos, isso, aquilo. Ali ele faz uma seleção que eles vão ficar para fora. Eu vou até abrir aqui, que essa aqui na verdade é a última parte da Bíblia, o último capítulo. Não está aqui onde eu ia colocar, mas eu não ia falar nessa parte, mas aqui fala, ó, quer ver? Vou até ler do 13 em diante. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os prostituta, né? Que se prostituem. Muitas vezes a gente não precisa ter um contato íntimo com a mulher, com o homem. Jesus fala, né? Em pensamento, se olhar para uma pessoa e desejar, nós já está se prostituindo, porque ele é conhecedor do nosso coração. Então muitas vezes o cara pode casar, ficar 30 anos casado, 20 anos morreu, mas o pensamento dele era só podridão. É estranho, né? A Bíblia não leva a... Se a gente começar a ler, a cada parte, os que se prostituem. O que nós andamos olhando no celular, né? Procurando no celular. É estranho, né? Então o pecado, o inferno pode estar na palma da nossa mão. O pecado, o inferno pode estar ali numa tela de computador, quando não tem ninguém olhando. Nós temos que nos policiar, principalmente eu e todos que estão aqui, porque o diabo está no nosso derredor. O diabo está tentando levar qualquer um de nós para o inferno, ele não se agrada. Se fosse por ele, você acha que uma hora dessa que ele queria que nós estivéssemos aonde? No shopping gastando, numa festa, bebendo, churrasqueando, por quê? É lá que ele quer que o povo esteja. Ontem eu passei com a minha esposa, em frente aos barcos, falava, os barcos estão cheios, olha como esse lugar está cheio. Daí você passa em frente de uma igreja, está vazia. Por quê? O banquete que o diabo oferece, o diabo não oferece a ceia. O diabo oferece bebedeira, churrasco, festa, animação, alegria, mas essa alegria é momentânea. Eu mesmo me afastei, que eu falei da última vez, quando eu tinha 17 anos, fiquei 17 anos no mundo. Só que uma coisa que eu sentia, que depois que eu voltei para os caminhos de Deus, eu nunca mais senti, era um vazio dentro de mim, algo que não preenchia. Eu podia sair com mulherada, eu podia testar, mas quando eu deitava na minha cama, de vez em quando eu sentia assim, uma tristeza, algo assim que não me completava. Ao tanto que em 2004 eu coloquei uma corda no meu pescoço para se matar. Eu acordei quando o SEAT estava do meu lado, a minha mãe e meu filho. Eu acho que na época meu filho tinha 9 anos, hoje ele trabalha comigo, tem 29 anos. Eu acho que é essa média mais ou menos, não sei se era 9, 12 anos. Mas por quê? É isso que o diabo nos coloca no coração. É um vazio. Você acha que você está feliz, mas a Bíblia fala que a verdadeira felicidade está em Cristo. E quem? Eu falo aqui do pastor, 75 anos, ele fala mais de 50 servindo a Deus. Legal.
Mas vai ele bobear se eu não me engano, em Jeremias, em Ezequiel 18, se eu não me engano, fala. Você pode ser justo, ter uma vida de justiça, fazer tudo certinho. Mas se você desviar, Deus não vai lembrar do seu tempo de justiça. Você vai ser lançado no inferno. Eu posso estar aqui 14 anos. Fiquei uns tempos fora, voltei, estou 14 anos no caminho de Deus. Mas se eu morrer em pecado, pecar, Deus não vai lembrar desses 14 anos fazendo obra, levando pão para morador de rua, estando lá com os venezuelanos, vendo a obra de Deus agindo lá. E ainda Deus fala ali, não sou eu, como que ele quer dizer? Vou até abrir aqui para ficar mais certo, mas ele fala assim, não sou eu justo. Ele quer dizer assim, quem é nós para julgá-lo? E ele fala também, se aquele que vive em pecado, aquele que vive errando, aquele que mata, aquele pior, mas se ele se arrepender e mudar de vida, esse se torna justo aos olhos de Deus. Vou até ler aqui, vou ver se eu não me perdi. Ezequiel 18, 25. Dize, porém, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel. Porventura não é o meu caminho direito? Não são vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo o ímpio da sua impiedade e cometeu o procedendo com retidão e justiça, conservará a sua alma em vida, pois que considera, se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Então, nessa ceia que seja, se nós estamos em pecado, vamos se converter verdadeiramente, vamos se arrepender. Que hoje seja um dia verdadeiramente a gente ter a transformação de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta as pessoas olhar e falar, aquele ali é um cristão, aquele ali tem uma vida certinha, mas o coração está podre, porque Jesus olha de dentro para fora. Aquilo que nós achamos que ninguém está vendo, Jesus está vendo. Se ele fala que ele está com nós até a consumação do tempo, então ele está vendo tudo que nós fazemos. Ele está vendo onde nós passamos, ele está vendo aquela pessoa que, quando faz algo para nós, que naquela hora vem a ira. Se depois nós não liberamos perdão e pedimos perdão a Deus, porque nós somos falhos. Eu vou falar aqui, não tem nenhum santo. Se não for o sangue de Cristo nos lavar, nos remir dos nossos pecados, nós estamos condenados. Nós não tem nada de bom para oferecer. Olha até o diabo, ele estava com Deus, estava no céu, ele estava no melhor lugar. Ele deu um momento a uns pensamentos errados, para onde ele vai ser lançado? Se nós que estamos na igreja, se nós abrir brecha, nós perdemos a oportunidade de estar com Deus. E sabe uma coisa que vem para mim agora? Por que o diabo tanto nos odeia? Porque nós vamos tomar o lugar que era dele. Nós vamos caminhar aonde ele caminhava. Nós vamos estar do lado do grande Deus, do Senhor do Senhor, aquele que não existiu, aquele que sempre foi, aquele que sempre esteve ali no comando de tudo, que criou tudo. Nós estaremos com ele. E o diabo perdeu essa oportunidade. Por isso que ele quer levar tanta gente para o inferno com ele. Mesmo o povo sabendo que na cruz foi pagado um grande preço, que em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não fala assim, amou alguns do mundo, escolheu algum. Deus amou todos, mas muito fecha os olhos, não quer ver. Tem pessoa que você vai falar de Deus, essa pessoa se desconjura, deixa você falando sozinho. Mas Jesus manda ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não vai passar, como diz assim, que não ouviu falar, ainda mais que agora tem internet, tá fácil. O evangelho está sendo pregado em lugar que nós nunca imaginaria que ia. Isso quer dizer o quê? Cristo está voltando e está voltando logo.
Está muito rápido as coisas. Eu sempre brinco com os meninos lá no Flor do Campo, todas as quarta-feiras. Mais uma quarta-feira eu estou com vocês. Está tão rápido, não dá nem tempo. Olha eu aqui de novo, 3 anos e pouco eu estou com eles, mas é rápido. Por quê? Antigamente, parecia que o dia demorava tanto para passar. Você trabalhava, e era assim, estava exausto, olhava, era 2 da tarde, era 3 horas e o dia não passava. Agora você começa a trabalhar, quando você vê o dia acabou, você não fez nada. Você deita para dormir, parece que você fecha o olho e amanhece. Você não consegue descansar. Começa o ano, quando você vai ver já é final de ano, você não fez nada, você não conseguiu construir nada. E a Bíblia fala, né, que no final dos tempos Deus ia antecipar por causa das dores. Então, entendeu? Pessoas que você vê agora, parece que é uma criança, demora um dia você vai ver, já está um adulto, parece que está tão rápido as coisas. Pessoa que hoje está sentada do seu lado, um dia você vai ver, cadê aquela pessoa? Faleceu, se foi. Se a gente não aproveitar o momento com as pessoas que estão do nosso lado, a morte vem e traga. E a Bíblia fala também dos atalaias. Deus levanta a atalaia. E muitas vezes a atalaia se cala. E quando essa pessoa injusta morre, e se estava sobre nós falar de Cristo para ela, falar do amor de Deus, essa pessoa morre, o sangue dele cai sobre nós. Não é eu que estou falando, também está em Ezequiel, se eu não me engano em 22, mas está em Ezequiel. Nós somos a atalaia. Nós somos aquele que está levando o Evangelho de Cristo. Se nós está tomando a ceia em memória de Cristo, nós estamos obedecendo aquilo que Ele mandou, estamos fazendo aquilo que Ele falou. Que eu vou falar, é em vão a pessoa levantar de manhã, achar que é justo, que é digna de vir tomar a ceia e não fazer aquilo que Cristo mandou fazer. É injusto, não tem como. Não tem como eu sentar aqui, levantar, vir tomar a ceia, sair daqui e entrar do mesmo jeito e não olhar aquilo que Cristo fez por você. Não fez só por mim, não fez só por pastor, fez por cada um de nós. E não só por nós, para aquela prostituta que se encontra no puteiro, para aquele drogado que se encontra ali na rua da Bratá, que você passa ali e vem de cabeça ver aquelas pessoas. É por cada um de nós. É para aqueles homossexuais que fica ali na leste-oeste. Daí você fala, mas por que essas pessoas estão ali? Leia Romanos, capítulo 1, se eu não me engano, 31 em diante, não lembro bem, que fala que Deus entrega o ser humano à concupiscência do coração para fazer aquilo, entendeu? Que desonra o homem, que desonra a mulher. Ele fala dali de mulher que está com mulher, o homem está com homem. Isso está na Bíblia, foi escrito há mais de 2000 anos. E não pode, né, pastor, pregar sobre isso aí. Se o senhor pregar sobre isso aí, se alguém filmar, dá o maior problema. Mas é bíblico. Isso está nos nossos corações. Se nós quisermos viver por nós mesmos, um dia está um de nós lá caminhando igual eles, conhecedor da palavra. Se falar que não, tem um caso de um pastor aí que estava de peruca e conhecedor da palavra, mas abriu brecha à concupiscência do coração da carne, porque a carne é podre. Toda vez que nós achar que nós somos justos perante Deus, nós estamos errados. Toda vez que nós achar que nós somos mais que o próximo, nós estamos errados. Nós temos que toda vez se humilhar e pedir a Deus perdão. Perdão pelos nossos pensamentos, perdão. E Deus vai nos lapidando. Muitas vezes muitos de nós vão errar, vão pecar. Pergunta para o pastor Valdo, você já não errou, você não pecou? Com 50 anos? Mas naquele erro, naquele pecado, você se lapida, você se purifica. Porque a Bíblia nos fala que aquele que não fala que não tem pecado, esse está pecando. Mas nosso pecado é lavado no sangue de Cristo. A nossa justiça é através de Cristo. Se nós começar a olhar e buscar se santificar, que a Bíblia também fala, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. E através dessa santidade é pelo sangue de Cristo. É uma vez por mês, ou 2 vezes, ou se vocês saberem que todo mês, cada dia tem ceia num lugar, quiser ir tomar, pode. Só se não tiver mudança não vai adiantar nada.
Ou você pode tomar uma ceia na sua vida toda e ir para Cristo. O ladrão da cruz não teve a oportunidade de tomar ceia. Só que aquele que se fez ceia, eu até ia ler, eu tinha até marcado aqui, mas o pastor leu no começo do culto, em João 6, que aquele que não come da carne e bebe do sangue, eu acho que o melhor lugar que um homem pôde estar foi aquele ladrão que se arrependeu do lado de Cristo. Eu acho que foi o melhor lugar, porque ele foi o primeiro. Jesus não mente, Jesus fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. A carne dele estava sofrendo, mas eu garanto que o espírito dele, a alma dele estava feliz, porque ele encontrou a vida ali do lado dele. Agora imagina o outro quando morreu, olhar e falar, cadê aquele que estava na cruz comigo? E saber que a salvação estava do lado. Que nós possamos olhar para a cruz e saber, hoje a salvação está do nosso lado. A salvação está aqui. A salvação está em nós. Se nós somos morada do Espírito Santo, se nós estamos dando espaço ao Espírito Santo morar dentro de nós, hoje a salvação está em nós. Mas vai nós pecar, que o pecado nos afasta de Deus. Quando eu falo pecar, é viver no pecado. Errar, cada um de nós vai errar. E a Bíblia nos fala que nós temos um advogado fiel lá no céu do lado do Pai. Porque quando erra, Jesus deve olhar para o Pai e falar, Pai, olha o que eu passei lá naquela cruz, olha o que eu passei naquela terra por essa pessoa. Ele falhou, Pai, porque a carne é falha, Pai. Eu mesmo estive na terra. Eu olho pela Bíblia, a gente fala, fazer aquilo que Cristo fez, né? Muitos gostam de templo grande, gostam de igreja grande, na verdade gosta do ego do homem, né? E quando eu olho para Cristo, esses 3 anos eu não vi ele 3 anos enfiado dentro do templo lá, e o templo deveria ser lindo, hein? Que hoje se fala, olha, daí fala assim, não vai ficar pedra sobre pedra, para aquele ali não tem valor nenhum. Igreja grande para Deus não tem valor nenhum. Basta uma pessoa com coração bom, ou 3 pessoas determinado a mudar uma história, igual lá na Babilônia. Daniel, mesmo estando lá na Babilônia, ele procurou ser honesto, ser fiel a Deus. E na fornalha foi lançado 13. Olha que glória maravilhosa, tinha um quarto homem com eles ali, e mudou a história daquele povo. Mudou como? O rei Nabucodonosor, que ele se achava era o cara, igual eu preguei aquela vez aqui, se achava o homem mais importante, ele teve que reconhecer que somente existe um Deus, que ele até fez um decreto. E depois, quando a soberba começou a voltar no coração dele, ele voltou a comer pasto, entendeu? Deus jogou ele lá embaixo e falou assim, ó filho, você não é nada. Igual eu falei aquela vez, e Deus chama ele de meu servo. Será que quando Deus olha para cada um de nós, chama nós de meu servo? Ou quando o diabo olha para um de nós e fala ali está meu servo. Igual eu já falei uma vez, o lugar que o diabo mais opera é dentro das igrejas, é através da língua de pessoas, é através de murmuração. Nem todos que saiu do Egito entrou na terra prometida, porque a pessoa murmurava. Deus te dá a chance de levantar todo dia de manhã. Pode não ter nada para comer, mas se você tiver o Espírito de Deus dentro de você, você tem tudo. Você vai vencer. Você pode abrir a geladeira e não ter nada, mas se você tiver fé em Deus, Deus manda, nem se for um corvo levar um pedaço de pão para você, igual fez com Isaías, com Elias, né? Desculpa. Então é isso que eu penso. Que crente que nós estamos sendo, que cristão nós estamos sendo. Eu olho para nós aqui, né? Talvez a pessoa reclame, eu não vou lá na igreja de Pastor Walter não, tem que subir uma escada. Mas será que quando Jesus olhou com as costas desse jeito, que colocaram a parte da cruz para ele carregar, e ele teve que subir aonde ele foi crucificado, que não fala que era plano, fala que ele subiu, ele reclamou e falou assim, eu apanhei tudo, mas ali eu não vou subir não.
Você acha que eu vou subir ali com esse peso nas costas? Ele subiu, caindo, levantando, caindo, levantando. Imagina um homem com as costas daquele jeito. Esse vídeo que eu falei fala que estudo mostra que aquele pedaço da cruz tinha 50 e poucos quilos. Imagina você com o braço aberto, amarrado um pedaço de pau em você com as costas desse jeito, caindo, sem como apoiar a mão. E ele fala que provavelmente muitos dos tombos de Jesus ele caía de peito, caía de queixo. Mas ele foi, até Deus ter tido misericórdia de Jesus e mandado, eu acho que foi Simão, se eu não me engano, ajudar a carregar a cruz. Então muitas vezes quando estiver difícil para nós, Deus vai levantar uma pessoa para ajudar a gente a carregar a cruz. Mas que nós possamos pegar a nossa cruz e caminhar, não desistir. Muitos desistem por tão poucas coisas. Então muitos desistem por aquilo que é nada. Eu acho que é na Etiópia. Nós aqui, ó, tem uma escada para subir. Eu acho que é na Etiópia que estão matando cristão um atrás de outro, estão matando de monte. Abre a internet que pesquisa, se eu não me engano é na Etiópia mesmo. Estava mostrando. E aí tinha uma igreja que estava toda queimada e tinha um povo lá dentro, escondido, orando, agradecendo, louvando. E fala que um monte de cristãos estão sendo mortos. É igual a igreja perseguida. E quanto mais o diabo tentar, mais Deus vai levantar verdadeiros adoradores. Que aquelas pessoas que sabem que está ali, que morrer por Cristo é lucro. Paulo fala isso. Se você morrer por Cristo é lucro. Agora vai um de nós falar, não, eu vou morrer, eu vou fazer isso para Cristo. No último, igual uma vez eu falei com um rapaz, conhecedor da palavra, né? Porque eu falei para ele, falou, não, quando eu estiver quase morrendo eu me arrependo. Então ele já tem um plano para a vida dele. Mas Deus conhece o coração dele. Então ele acha que ele vai poder enganar Deus. Ou que o Espírito Santo trabalha na vida dele e ele verdadeiramente se arrependa antes disso. Porque senão, esse cara está perdido. Ninguém engana Deus. Vai o pastor aí, ó, o tempo de caminhada que ele tem. Todo mundo olha e fala assim, nossa, é um pastor certo, tal. A Bíblia fala que nos últimos tempos, o inimigo ia levantar pessoas que orava, curava, isso aqui, e fala, nossa, ele tem o dom da cura, é um homem usado. Mas vai Deus não usar ele verdadeiramente? O diabo usa. O diabo usa tanta pessoa que está na igreja, orando e fazendo assim, a revelação, enganando os falsos profetas, né? Falsos pastores. Daí chega essa hora, eu olho. Não sei porque, mas uma das partes da Bíblia que tipo assim, mais me pega é em Ezequiel. Isaías, tudo, mas Ezequiel fala aí em 34 dos falsos pastores. Parece que está falando de hoje. Fala dos pastores que tira a lã da ovelha, fala de pastor que isso, e quando a ovelha está magra, não vai atrás. Quando a ovelha se afasta do rebanho, não vai atrás. Se você olhar para um pastor que tem a coragem de pegar no meio de semana e ir atrás de uma ovelha que está meio afastada da igreja, de uma ovelha que vem pobre, não dá R$1 de dízimo, mas o pastor está amando ele do mesmo jeito, verdadeiramente ele é pastor. Então nós temos que ali abrir Ezequiel 34 e olhar. E ali vai nos dar respaldo a saber quem é os verdadeiros pastores e quem é os falsos pastores. Quem está sendo ali no púlpito usado por Deus ou não. E Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Um homem pode ficar em cima do altar pregando 50 anos e levando muitas pessoas ao arrependimento. E quando Jesus voltar, muitos vão e ele fica. Por quê? Deus deu a oportunidade de ele fazer, de se enriquecer, porque nós olhamos lá para o filho pródigo. Ele saiu, gastou todo o dinheiro do pai, fez lá. Só que ele fala, lá na casa do meu pai, tem riqueza de pão, então, e lá os empregados, tem comida, tem isso. E ele volta. E ali está a diferença quando ele volta. Os empregados recebem salário, mas não recebem herança. Os empregados morreu, não serve mais, o patrão manda embora, coloca outro no lugar.
Você pode trabalhar 10 anos numa empresa, você não dá mais valor lucro para a empresa, a gente vai dando. Você é mandado embora e coloca outro no seu lugar. Se você ganhar bem, aí coloca 3 que ganhava se você ganha, faz 3 vezes mais que você faz. E o filho? O filho é herdeiro. O pai tem uma empresa lá, não está aguentando mais trabalhar, coloca o filho e ensina. E o filho fica herdeiro. Então que nós sejamos herdeiros de Cristo. Que nós possamos ser herdeiro do Pai. Nós estamos desgarrados, mas volta para a casa do Pai e sejamos herdeiros. Porque nós temos herança no céu. E essa herança foi comprada pelo sangue de Cristo. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Se nós verdadeiramente se tornamos filhos, nós temos herança no céu. Se nós verdadeiramente, quando nós fizer a ceia, foi em memória de Cristo, fazer aquilo que Cristo mandou, agradecer a Cristo por aquilo que Cristo fez, olhar na Bíblia e falar: Senhor, o Senhor morreu para mim, o Senhor sofreu por mim, eu vou verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor pede para mim fazer, eu tentar fazer, e quando eu não conseguir, que o Seu Espírito Santo me ajuda. Se eu não estou conseguindo lutar e vencer esse pecado, que o Espírito Santo me ajuda. Eu garanto que Deus, com o maior prazer, manda um anjo, manda o Espírito Santo, se serve para os anjos, e o diabo não te toca. Mas se nós levar a vida de qualquer jeito, achar que está fácil, nós se torna empregado da obra. Deus te dá bênção, Deus te dá cura, Deus abençoa a sua família, mas quando Ele voltar, você não serve mais para Ele, você fica. Você vai ali no caminho nas 2 filas, né? Na direita dos bodes. Então, para mim essa é a palavra. Eu tinha anotado aqui, mas Deus me levou para outros caminhos, falando: vamos lutar contra o pecado, vamos vencer o pecado, não por nós mesmos, mas pelo sangue de Cristo. Vamos olhar o que Cristo fez por nós. Se as costas de Cristo verdadeiramente ficou assim, foi por você, foi por os moradores de rua, foi pela prostituta, foi por aquele que dentro da empresa pega no seu pé, ou aquele funcionário que te dá ira, que te dá raiva. Talvez ele só tem que encontrar Cristo. Esse rapaz que morreu, eu ia lá, conversava com ele, ele ficou até me devendo um dinheiro, mas não peguei nada dele. E eu falei de Cristo para ele. Ele não dava muita bola, muitas vezes estava bem, mas eu falei. Então, da alma dele, minha mão está limpa. De todos, não sei. Talvez passou um injusto e eu não percebi que era para falar de Cristo. Mas dele eu sei que eu falei. Falava, entendeu? Então, tipo assim, que cada um de nós possamos reconhecer que nós somos falhos. Nós mesmos não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Mas se nós perceber que nós temos do nosso lado um cara que venceu a morte, e eu olho na Bíblia o sofrimento de Cristo, olho, ali antes dele falar que foi consumado, né? O diabo fez tudo por ele, tudo, fez ele sofrer e tal. E daí um dia eu estava olhando sobre aquele bolha lá e colocou na boca dele no final. Todo mundo sabe, uns falam que é vinho, uns falam que é vinagre. Que fala que é vinagre, na época usava para purificar, para limpeza. E tem alguns estudos que falam que aquele vinagre, no final, nada mais passava resto de fezes humanas. Como assim? Fala que perto de onde ele foi crucificado tinha um banheiro romano na época, e era o tal do banheiro comunitário. E ali ficava um monte de homens, pessoas que usavam, e eles usavam aquela vara que era tipo uma esponja, mas tem um nome diferente, e as pessoas ficavam ali dentro de um balde, a pessoa fazia o que tinha que fazer, pegava lá, passava num corguinho d'água que passava, se limpava, ia lá e colocava num balde de vinagre para matar as bactérias. E quando aquele vinagre não prestava mais, uma pessoa que trabalhava ali pegava aquilo e jogava fora. E alguns estudiosos falam que o inimigo, para tentar levar Jesus a desistir de tudo, provavelmente algum enviado de Satanás colocou aquele balde ali na frente dele para ele ficar olhando. Se nós possamos ver que quando colocou aquilo na boca de Cristo, Cristo falou: está consumado, está pago. O que o diabo fez para me desistir, eu não desisti. Eu paguei o preço por vocês. Eu dei a minha vida, eu passei a maior humilhação. Imagina um de nós vai numa pizzaria, come uma pizza e fala:
Ah, acabou o guardanapo, traz um guardanapo, o cara vai lá no banheiro, pega um papel, a pessoa se limpou e traz para você limpar a boca. Entendeu? E Jesus sabia que ali ele teria que passar por isso. O que ele criou na fundação do templo, ele teve que provar a fezes do ser humano, mas por você e por mim. Então, além do sofrimento, teve a humilhação. Ele se humilhou ao extremo. E quando eu estava vendo sobre esse estudo, realmente eu vi, o diabo ia fazer de tudo para ele desistir. Tudo. Mas ele não desistiu. Porque que nem fala aqui, valeu a pena. A alma dele pela expiação, pelas almas que vai vir a ele, pelos filhos que vai verdadeiramente aceitar ele, por aqueles que verdadeiramente, quando tomar a ceia, vai se arrepender e vir para Cristo. Agora, se um de nós estiver aqui, achar que é indigno, eu vou falar, pelo sangue de Cristo, se você verdadeiramente aceitar Cristo, você é digno de tomar a Santa Ceia. Não é o que os outros falam, é você e Cristo. Não adianta nada eu andar de terno e gravata bonitinho e ter uma vida podre. Mas perante o homem eu sou digno de tomar a ceia, mas perante Cristo eu sou indigno. Agora, se Deus conhece o seu coração, sabe que você é digno de tomar a ceia, toma. E se você achar que você não é digno, olha que Cristo fez por você e se torna digno. Que eu sei, não é o batismo, não é, eu vou me batizar para tomar ceia. Não. O bandido lá na cruz, ele não batizou. Que a Bíblia também fala que Jesus não batizava ninguém, que batizava eram os discípulos. Mas do lado dele estava a salvação. Que sabe que do seu lado está a salvação. Do seu lado está a oportunidade de você se tornar um grande ou uma grande homem ou uma grande mulher de Deus. Talvez você não salva uma alma, mas a sua, como é que eu falo assim, a sua presença andando pela rua, o seu testemunho faz a diferença na vida de alguém. Talvez você nunca abra a boca, mas você passa perto de uma mulher atribulada, essa pessoa sente Cristo em você, sente paz em você. Então que nós possamos fazer a diferença, não tomar a ceia por tomar. Se nós tomar a ceia por tomar, eu vou falar, é perdido o tempo que vocês estão aqui. Ou se verdadeiramente vocês entenderem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se vocês verdadeiramente entenderem que Jesus é o pão da vida, se vocês se alimentar do corpo e do sangue dele, espiritualmente, vocês se tornam dignos, vocês se tornam filho do Deus vivo. Vocês não dão lugar para o diabo operar na sua casa. Não importa o que vocês estão passando na sua casa, a doença que vocês têm, a carne vai morrer. A carne de Cristo morreu, mas ele foi ressuscitado e ele teve um corpo glorioso. Nós vamos saber que no último dia, quando nós fecharmos nossos olhos, vai ter um corpo que nunca mais vai sentir dor. E tudo isso aqui é momentâneo. Tudo isso vai passar e Deus está adiantando os tempos para passar o mais rápido possível. Mas Deus não se agrada que nenhum de nós se perca, mas que todos se salvem, porque o preço foi caro. E essa é a palavra, essa é a mensagem. Eu tinha anotado algo aqui, mas nem vou falar sobre isso. E Deus conhece o coração de cada um de vocês. E aquilo que eu não consegui explicar, que o Espírito Santo explique, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Se eu amo a mensagem da cruz,